referência que aponta, é uma simbologia da serpente que aponta uma simbologia de Cristo, e nós vamos encontrar onde? Onde é que nós estamos? Evangelho de João, capítulo 3, verso 4. Eles acabaram de e como Moisés derrotou. E você citou quem? Pode aí. E como Moisés derrotou a serpente no deserto, assim também é necessário que você como seja derrotado, para que todo aquele que nele esteja não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossa! Que linguagem linda! Eu não sei se vocês conseguem absorver. Eu consigo absorver tudo, irmão. Que eu vejo Deus nas entrelinhas das palavras. Assim como Moisés, ele cita, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus estava falando da sua ressurreição. Ele ia ressuscitar, ele ia ser levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como não pereciam os que eram picados pelas serpentes, todos que olharem para Jesus e crê não vão perecer. Isso é lindo demais, meus irmãos. É uma simbologia lá trazida para a linguagem literária. Jesus ele usa duas palavras sobre ele mesmo a respeito de dois detalhes. Um é sobre a sua morte e ressurreição, e outra é sobre estar 3 dias no seio da terra. Qual é a outra passagem bíblica que ele usa? Porque Isaías está falando que ele ressuscitaria, certo? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E qual é a referência bíblica que mostra que Jesus ele fala sobre estar 3 dias no seio da terra? Assim como Jonas passou 3 dias no ventre peixe, importa que o Filho do Homem passe 3 dias também. Mas ele diz na referência de Moisés, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Isso aí. Vamos lá? Verdade prática. Vamos agora para o terceiro tópico. Isso. O terceiro tópico, verdade prática, uma pequena verdade prática. Terra angular. Você mandou bem, viu, Cedrinho? Continua assim. E se você se exaltar, eles vão colocar um espinho na sua cara e vai te quebrar. Porque quando Deus tem plano na vida de alguém, meu irmão, presta atenção, meu irmão. Se Deus não nos provar, nós ficamos folgados. Se Deus não provar os crentes ficam exaltados. Deus prova que é para nos colocar no lugar e na posição certa, para que nós tenhamos humildade, porque Deus só aceita trabalho feito com humildade e simplicidade, como Jesus fez. Você acha que Deus colocou esse espinho na carne de Paulo por quê? Porque Paulo ia se exaltar. Deus viu Paulo se exaltando. Então, para que ele não se exaltasse, ele colocou o espinho na carne. Resumindo, Deus está no controle, viu? Se você tem um chamado de Deus, aceite a correção do Senhor. Vamos lá? A pedra angular é a primeira pedra a ser colocada em uma fundação e construção. Na simbologia bíblica, a pedra nos traz revelação profunda da principal doutrina da salvação, a qual é a base de tudo, pois não só fala de salvação, mas do reino eterno que não tem fim. Essa simbologia eterna, ela é tão linda, ela não foi compreendida por Moisés. Você sabia que você tem mais conhecimento dentro de você do que as pessoas da antiga aliança? Nós temos mais informação a respeito de Deus do que aquelas pessoas. Mas só que aquelas pessoas se entregavam mesmo com um pouco de entendimento, porque aconteciam coisas com ele que nem eles entendiam. E nós entendemos. Lá na frente o apóstolo Paulo entendeu porque ele recebeu o Espírito do Senhor. Paulo era um fariseu, zeloso da lei. Por que um fariseu? Se você quisesse ser um fariseu, zeloso da lei, seria legal, como zeloso.
Agora, como hipócrita, não está certo, é reprovado. Ser zeloso é bom. E Paulo era um zeloso da lei, mas ele não entendia nada. Quando aceitou Jesus, entendeu tudo. Vamos lá. Não compreendida por Moisés, vamos ver? Aí no estudo? No posterior? E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos águas desta rocha para vós? Então Moisés levantou sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Como está escrito aí? Como está escrito? E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Moisés feriu. Era para o homem de Deus ferir a pessoa de Jesus na simbologia da rocha? Não. Ele feriu, ele não entendeu. Você acha que se Moisés tivesse entendido, ele não ia só tocar na rocha? Você entende? Não foi compreendida por Moisés. Mas vamos ver a compreensão de Paulo a respeito desse assunto. E, gente, eu preciso concluir esse estudo. E pelos quadros de que vai ser gravado, eu vou gerar conteúdo para as redes sociais. Tá bom? Quem não jogou, não sei que a pessoa de sítio, né? E viveram todos de uma vez no vida espiritual, porque da fé espiritual concebiam e a fé era Cristo. Tem muito livro da doutrina contida na simbologia da pedra. Foi compreendida por Paulo, foi? Ele disse que todos beberam da mesma fonte, ele entendeu que ali era Jesus. É lindo, irmãos. Olha que muitas das vezes nós não compreendemos algo. Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós acabamos compreendendo. Vamos dar uma acelerada no processo. O verso Coríntios 10, vocês já leram, não é isso? Muito lindo a doutrina contida na simbologia da terra. Salmos de número 118, do 22 ao 23. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Isso é coisa linda aos nossos olhos. Lucas, agora vamos entender que Lucas é forte. É muito forte. Aí na apostila, né? Lucas capítulo de número 20, verso 17. Preste bem atenção. O efeito da simbologia desta rocha. Lucas olhou fixamente para eles e perguntou: Então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Tudo o que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Você entendeu a grandeza do que está dizendo a respeito disso, né? Quem cair sobre ela se despedaça. E quem sobre ela cair, vira pó. Então, está mostrando aí que é imbatível. Este Jesus como rocha. E eu vou te falar para você: ser perseguidor de Jesus não é legal. Saulo de Tarso foi perseguir os cristãos. Estava perseguindo quem? Só os cristãos? Não, Jesus como rocha. E o que é que Jesus disse? Tu é para te recalcitrar contra os meus sacridões. O cara estava perseguindo a igreja, é a mesma coisa de perseguir a rocha que Jesus. E aí está escrito: quem cai
e quem sobre esta pedra cair se torna em pó. Deus não quis tornar Saulo de Tarso em pó, porque Deus tinha um plano nele e fez ele um grande e um maior teólogo que eu creio que está na Bíblia, é o apóstolo Paulo. Vamos para o tópico de número 4. Tópico de número 4, eu peguei de 9h30, já era 9h30, eu estou tentando dar uma acelerada para não ser muito pesado. Mas repito, tudo que eu estou fazendo aqui vai ser editado, vai ser quentinho. O seu celular, né? Tá bom. Então, já procurei, por favor. Nós estamos no tópico 4. Vamos lá. Romanos capítulo número 51. Aliás, perdão, capítulo 5, verso 1. Não tem 51 aí eu preciso. Como eu falei, eu tenho um objetivo, né, de concluir, foi gravado, está sendo gravado, e eu estou na íntegra, e a aula objetivo dele é depois ser editada bonitinho, porque a minha finalidade é ajudar a fazer da minha vida a minha missão. A minha área é essa, ensinar. Eu vou me dedicar e tenho me dedicado, vou continuar me dedicando ao ensino, vou elaborar muitos outros estudos bíblicos. Eu já tenho em casa aproximadamente uns 20 ou mais estudos bíblicos, vou fazer isso ficar bonitinho, ou nas igrejas, ou mesmo em casa no estudo que eu vou deixar equipado, eu vou ensinar sobre a palavra de Deus. Meu compromisso não é mostrar forçação de texto bíblico, eu não vou forçar, eu quero ensinar a Bíblia de forma original, da forma correta, porque está uma banalização no Brasil e no mundo a respeito das doutrinas do Senhor. Eu vou continuar sendo. Quem encontrou Romanos capítulo verso 5 dessa capítulo 5 de aos Romanos e o verso 10. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justificados pela fé. temos paz com Jesus Cristo. E aí, respondendo aí a continuidade da pergunta que teve, parece que ela e Marta tem um bebê sobre os raios escuros, né? Sobre as armaduras de Deus. Quem é que é digno de usar as armaduras de Deus? Você acha que as armaduras de Deus é para pessoas que não têm compromisso com Deus? Você acha que uma pessoa que não tem compromisso com Deus, ele é digno de ter a couraça da justiça? Não é. Por não estudar e essa couraça da justiça só cabe uma pessoa que também dentro dele, ele é templo de Deus e morada do Espírito Santo. A couraça da justiça é só para quem tem Deus, é quem tem o Espírito Santo, é quem é justificado pela fé. Essa couraça da justiça só cabe em pessoas que têm um compromisso com Deus. É por isso que existem grandes homens de Deus na terra que vencem o diabo, não é porque ele é bom, é porque ele está forjado em todas as armaduras de Deus para vencer as trevas, senão não suportaria também. Irmão, tem pessoas, desde a minha infância, eu e um dos meus pastores, repito, o que pastor e pastor por mim, para pastorear a minha vida, no máximo 6, eu ouvia deles. Da função da igreja, a pessoas que não é liberta é um perigo. A pessoa não está liberta. Às vezes é que a gente pega uma de bonzinho e atrapalha os processos de Deus. Você acha que Deus, quando ele enviou os discípulos para a missão, 70 discípulos, ele não deu instrução? Você acha que Jesus, antes de subir ao céu, por que Jesus não ressuscitou, já subiu, não tinha conversa com ninguém? Não, agora eu estou como Deus, eu não estou mais como homem simples, não. Ele é humilde mesmo sendo Deus. O mesmo Jesus que na sua missão terrena foi humilde, quando ele se encheu de Deus, ele continuou sendo humilde. Ele poderia ter ido, ressuscitou, subiu. Vocês não são mais dignos de viver. Não, eu não resisto. Ele ficou 40 dias ainda dando, aparecendo para os apóstolos instruções para eles fazerem direito. Uma pessoa que não é liberta, irmão, não pode pregar libertação. Não precisa ser consigo ninguém, não. Uma pessoa que se propõe a estar na vida
diabo vem e esmaga a pessoa. Então não é necessário, só usa a graça da justiça, crente, só usa o escudo da fé quem está preparado. Então está aqui, esse versículo. Vamos para Mateus capítulo número 5, verso, por favor, 6. Tá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Só para usar as armaduras de Deus, quem tem fome? Quem tem fome? Nossa, como é que vai usar as armaduras de Deus se não tem fome nenhuma de Deus? Explica isso. Como é que alguém bem-aventurados que tem fome e sede de justiça? Quem tem fome e sede de justiça é aquela pessoa que não se vê apto. Ele sempre vai querer ser justo, ele sempre vai querer ser honesto, ele não aceita a injustiça, agir com injustiça e com maldade. Olha a justiça de José. José, quando ele soube que Maria estava grávida, o camarada não se preocupou com ele, gente. O cara é justo demais, não é verdade? Nós somos mal às vezes, eu sou mal às vezes. Olha a vergonha em que vê um personagem como José, um homem que viu ele se bem caído, mas mesmo assim ele pensou na mulher dele, gente. Para não inflamá-la, para não deixá-la defamada, ele atentou deixar ser. Olha que amor, o homem por Maria, olha que homem justo, só é digno de usar as armaduras de Deus, que são símbolos que trazem linguagem espirituais profunda. Quem tem as características de Jesus, quem é que nós temos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem é limpo de coração, tem o direito de usar as armaduras de Deus. Bem-aventurados os que têm fome, sede de justiça. Esse é o tipo de usar as armaduras de Deus.